Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Alegrete Podcast. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Tá? Todos esses patrocinadores aqui, os contatos estão lá na nossa página no Instagram e também no Facebook. Tá? A gente pede para vocês aí nos seguir lá no Instagram e também lá no YouTube, tá? É importante para nós lá vocês seguirem no YouTube lá para acompanhar todas as novidades aqui do nosso podcast, tá? Os patrocinadores são Racan Esfirraria, Las Vegas Lanches, Serralheria Alucange, Wave Barbershop, o Botequinho Lanches, Criarte Sublimações, Disc Shopping, Costurice das Vovós, Toca do Lobo 24 Horas, Isolan Calçados, Sebo Praça Nova e Liga Alegretense de Futebol. Tá? São esses nossos patrocinadores. Os contatos estão todos lá na nossa página. Hoje eu estou aqui dividindo a mesa com o Jorge Molina, né? E o nosso convidado hoje é o Vicente Aquino, engenheiro civil daqui de Alegrete. E ele vai nos contar falar um pouco sobre engenharia civil, né, a história dele na engenharia civil e também algumas questões aí da cidade, né, principalmente sobre mobilidade urbana, infraestrutura e outras coisas aí que a gente quer conversar com ele. E aí ele vem aqui justamente para compartilhar com todos, né, compartilhar com todo mundo aí de que forma que ele pensa a cidade, porque esse é um dos nossos objetivos também do podcast. A gente traz pessoas aqui que pensam a cidade, né? Que tem um outro olhar, né? Para a cidade, né? Porque às vezes a gente passa assim para lá e para cá e não observa muito a cidade. E o engenheiro civil tem certeza que pensa a cidade de alguma forma, né? Eu tenho certeza que ele faz isso. Bom, prazer de receber aqui. Obrigado, tá? Igualmente. Muita gente lá curtiu e falou que ia assistir porque quando viram a chamada lá, ainda botei uma foto tua lá de corredor e uma musiquinha ainda dos Beatles ainda lá. O pessoal gostou muito da chamada lá. E aí, como é que tu tá? Qual é a tua... Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, Sim. né? O Jorge que insistiu muito, o Jorge Molina que insistiu, vamos levar lá o caboclo, nós somos amigos de vários anos. Exato. Então, eu sou engenheiro civil, e gosto muito de estudar, principalmente normas de engenharia, que hoje a engenharia civil, ela necessita que nós estamos sendo atualizados dia a dia. É muito envolvimento e a tecnologia na engenharia está evoluindo muito. Nós temos São Paulo um exemplo de engenharia civil, e as pessoas às vezes não sabem, acham que o Brasil é pobre em engenharia. Não, o Brasil não é pobre em engenharia, nós temos engenheiro para fora do Brasil, nós temos conhecimento em engenharia. E estar aqui nesse programa, para mim, é uma satisfação, ainda mais quando é para falar em engenharia. Você sabe, a maioria sabe, os mais antigos, que eu sou filho do engenheiro, do consultor Tomás Aquino de Almeida. O meu pai, ele construiu a metade do Alegrete, vamos dizer assim. Uhum. Ele construiu a rodoviária, o centro cultural, a Fundação Educacional de Alegrete, hoje o CAMP, e várias pontes do interior, junto com o seu Raul. Construíram muitas obras de infraestrutura. Toda essa infraestrutura ligada à drenagem urbana, quem construiu foi na época de 70, foi meu pai. Meu pai ajudou a construir. E o que a gente vê como engenheiro? Como tu falaste uma coisa principal, disseste a minha visão como engenheiro. Eu acho que o nosso município de Alegrete, ele está sofrendo uma deterioração progressiva da infraestrutura. Por quê? Falta de investimento na infraestrutura, principalmente no nosso centro. A drenagem urbana está totalmente comprometida. O que acontece? Não existe a manutenção e conservação. Infelizmente, a cultura dos nossos gestores, ela não dá valor para a manutenção, porque talvez a obra de manutenção não apareça. O que dá voto é uma obra nova.
Então isso aí é problema cultural. O que os gestores a gente vê? Eles querem a embalagem. Não querem ver o que está dentro, o que está abaixo dessa embalagem. Quando eu falo em pavimentação asfáltica, não adianta tu só recapar a pavimentação. Tu já tem problemas de cisalhamento, tem ondulações. O que significa isso? Que as partes inferiores, o subsolo, a subbase, já está comprometida. Então, se nós não fizer essa recuperação nas partes internas, não vai ter uma durabilidade e a vida útil vai ser muito pequena. E quando se fala em pavimentação asfáltica, eu sempre digo, o reparo gasta. É um gasto muito grande para o município. Então, nesse sistema que eu estou aqui falando, eu vejo Alegrete com uma grande deficiência em infraestrutura, de falta de investimento e também falta de conhecimento técnico. Tá? Hoje as normas estão atualizadas e nós ainda estamos no tempo da pré-história. Entendeu? Eu acho que nós precisamos nos atualizar, que o município valorize os seus funcionários, isso é fundamental, porque sem a valorização do funcionário, eu acho que não tem como tu progredir, dar entusiasmo que o teu funcionário trabalhe. Isso é fundamental. E abrir concurso para ter o quê? Porque abrir concurso até está no plano de governo dessa gestão, que iam abrir concurso. Então passa 2 anos e até hoje não saiu de tal. Bom, vou aguardar aqui a entrada do Molina, porque eu acho que até me... Não, mas boa apresentação. Muito bom, Caboclo, meu compadre, meu irmão. Um abraço aí, mestre Caboclo, Vicente Aquino. Um abraço à Cibele, esposa do Caboclo, e os filhos. O Tomás, que é meu afilhado, está fazendo engenharia. O Thales está fazendo arquitetura. E o Terror aí, o Theo, que tem 5 anos. Vem aí um tridente aí, né? Um trio de engenheiros. Entrando nessa apresentação, o Caboclo, se a gente for falar no currículo do Caboclo, nós vamos passar todo o tempo aqui. Então vamos direto assim, já... Ficar uma hora falando. O Caboclo vai ser espremido aqui, o Caboclo vem aqui para responder. Então, eu e o Pérez não vamos ter a moleza. Já pegando o leite, o que é um processo de remediação, Caboclo? Pô, cara, tu tá... O processo de remediação é... Bom, antes de falar do processo de remediação, vamos fazer o seguinte. Em 2017, final de 2017, teve uma empresa, foi contratada por licitação, uma empresa, para fazer um laudo técnico sobre o aterro municipal. Aterro que teve os problemas... Sanitário. O aterro sanitário. Teve os problemas... Acho que você sabe que até com a Justiça, o Ministério Público, houve denúncia. Embargou, houve denúncia do Dariano, teve várias coisas. Uhum. E na época, eu me lembro muito bem que o Dariano me pediu para vir lá. E eu tenho mais de 1000 fotos do aterro sanitário. Então, é uma pergunta até interessante e cabe eu responder com maior carinho para elucidar os fatos. Então, acontece o seguinte, teve esse laudo técnico dessa empresa que esteve aqui em Alegrete, com um drone, eles fizeram levantamento. E o que eles analisaram? Problema do churume. Existia o problema do churume. O churume estava escorrendo sobre a superfície do solo e o solo não estava impermeabilizado. Era um solo permeável. Então, sujeito à contaminação. Também os gases teriam que fazer uma tubulação para os gases e não foi feito. Então o que acontece? Nós temos 2 lagoas, na entrada lá do aterro sanitário temos uma lagoa. Então aquele chorume ia percolando pela superfície, pelo solo. O solo não existia uma impermeabilização, porque a impermeabilização para o churume tu pode fazer com argila ou com a manta, essa de poliéster. Tu faz a impermeabilização do solo. Para quê? Para não contaminar o solo. Por que o solo? O que o solo é? O solo nada mais é que uma grande o quê? Caixa d'água. Chove. Então nós temos que infiltrar, a água vai se filtrando no solo e ela vai lagando aos pouquinhos para a natureza, para as nascentes dos rios.
E se nós não impermeabilizasse esse solo, não fazer aquelas tomadas que o laudo fez, nós podemos estar com o nosso solo comprometido, ou seja, nós podemos ter comprometido o nosso lençol freático, as águas subterrâneas. Então isso é o processo de remediação, é saber o quê? O grau de contaminação existente através do churume. Tu acha que houve problema, então, na execução ou no projeto? Não, eu acho o seguinte, não, teve muitos problemas lá, que saiu na mídia, o Dariano, o Ministério Público interferiu, acho que até hoje ainda não foi solucionado, só que o churume estava escorrendo sobre a superfície e a superfície não era permeável, não estava impermeabilizado. Então o que acontece? O que é o churume? O churume é a decomposição da matéria orgânica e ele tem muitos materiais pesados e altamente cancerígenos. Então, o que é o processo de remediação? Tem que ser feito para quê? Para ver até que grau está contaminado esse solo, para não comprometer as gerações futuras. Não sei se eu me fiz entender. Não, bem. Sim. Mas o que eu volto a te perguntar, tu acha que na execução que houve o problema, então, ou no projeto em si? Não, o problema é o seguinte, tu tem as células, né, onde vai ser depositado o lixo, e aquilo ali tem que ser permeabilizado, entendeu? Tu não pode jogar diretamente no solo, porque a formação do churume, de composição, vai infiltrar, e ele é cheio de material pesado. E tem mais um detalhe ainda, que eu até me esqueci, foi bom tu falar sobre esse assunto. Aquelas lagoas, que tem 2 lagoas, e estão com a chuvarada, e elas estão com material churume. Embora o aterro sanitário, ele está lá, não está mais em operação, né? Está paralisado, mas o churume ele fica por mais de 10 anos em formação ainda, e escorrendo. Então, se aquele laudo tinha que ser tomado, aquelas atividades necessárias para conter o churume que estava escorrendo livremente sobre o solo. Então, isso é o processo de remediação. E com a chuvarada, transborda aquelas lagoas e o churume passa a percorrer pelo solo, pela superfície. Então é um processo que pode fazer o quê? Um grande problema, um grande mal para o nosso meio ambiente, né? Como repetir de novo, pode comprometer as gerações futuras. Nós já temos aquele problema, que você sabe, por erro de setores, por exemplo, assim, a zona industrial, que ali desvalorizou toda aquela, em volta do cemitério ali, aqueles bairros ali, como é que é o Progresso, Prado. Por quê? Por causa do pó do arroz. Então aquelas famílias ali, todas elas estão comprometidas com o quê? Com problemas crônicos de doenças respiratórias, né? Então nós temos aquele problema lá. Aí tu vai chegar primeiro. Quem chegou primeiro? Foi as pessoas ou foi o engenho? Então, só que não temos aquele problema. E agora nós temos esse problema aqui na Zona Leste, que é o problema do churume. Muito bem. Assim, o Capincho está nos assistindo lá, o Jefferson Leite esteve aqui semana passada, foi um bate-papo bem... Professor Jefferson Leite. Boa noite. Isso, esteve aqui conversando conosco. Ainda tem um vinho ainda aqui, Jefferson. Ficou um vinho ainda para nós tomar. A gente vai marcar uma próxima com ele. Caroline também está lá nos assistindo. Bom, mas assim, como a gente estava começando, como te apresentei, né, um olhar de engenheiro, né, que às vezes assim, a gente passa pela cidade e a gente não observa os detalhes da cidade, né, as ruas, o passeio público, a acessibilidade, porque às vezes a gente está com pressa de chegar em casa ou ir para o trabalho e nem percebe isso. Eu sei que o engenheiro já vê a cidade de uma forma diferente, né? Já vê a melhor forma de melhorar a cidade, né, como um todo. O que tu acha? Assim, a Alegrete é uma cidade de acessibilidade? Como é que tu vê isso? Como é que tu enxerga essa questão? Há poucos meses eu estive no Noroeste Gaúcho. A serra seguida a gente anda, né? Bento Gonçalves ali, Caxias.
Então tu sabe que ali existe uma boa administração pública. Claro que tem, toda cidade vai ter, mas Todos têm os problemas. tem esse problema, mas ali tem uma boa administração pública. O Noroeste Gaúcho me surpreendeu. Hoje em dia, a cidade que mais cresce é o Noroeste Gaúcho. E a cidade de Santa Rosa, até não esqueci porque é a cidade da Xuxa. Cara, gestores da fronteira vão a Santa Rosa estudar acessibilidade. Dá um exemplo de acessibilidade. Uhum. Olha, eu fiquei encantado pela preocupação que tem com a lei de inclusão. Tem a lei, não sei se você sabe, tem a lei 13.146, que é a lei da inclusão do deficiente. Então essa lei, apesar que não é só essa lei, a própria Constituição no seu artigo 3º, né, que só começa com verbo, né? Segurar, promover. Promover o bem de todos. Já está dizendo, sem distinção. O artigo 5º da Constituição, o que ele diz? Todos são iguais perante a lei, sem distinção, você sabe? Tá? No artigo 17, direitos e sociais coletivos, diz que o Estado ele tem que proteger a saúde, os menores e os deficientes. E nós temos essa lei da inclusão social. O que elas têm? São normas que são diretrizes para quê? São 3 pilares de sustentabilidade da acessibilidade, que é segurança, autonomia e conforto. Como é que consegue autonomia? Com autossuficiência. Tanto o cadeirante como o deficiente, ele quer sua independência. Ele quer atravessar a sua rua, a sua avenida, sem estar pedindo para o outro. Nós somos assim, nós somos pessoas que nós temos nosso orgulho próprio. O que é o conforto? O conforto é tu subir uma rampa com menor esforço físico. Isso é o conforto. E segurança é tu fazer a travessia sem risco de acidente. Mas infelizmente, aqui no nosso Alegrete, nós estamos muito longe de ser acessível. Nós não demos o primeiro passo sobre acessibilidade. Essa lei da inclusão social, e tu vê as pessoas falando de inclusão social quando? Só em discurso de campanha eleitoral. É verdade. Mas a palavra mais repetida é inclusão social. Uhum. Ou seja, o exercício da cidadania. Mas na prática, tu não vê isso. Infelizmente. E aqui em Alegrete, nós não demos nem o primeiro passo para acessibilidade. Eu vejo uma pergunta, vou fazer a vocês. Alegrete tem banheiros acessíveis nas praças, nos parques? Não. As calçadas de Alegrete são acessíveis? Olha o parque aí dos Patinhos, aquele estado que está, aquele sextavado de concreto, cheio de declives, tu não pode caminhar ali, já houve vários acidentes de pessoas triplicando. Uhum. E aquilo ali está mais de 4, 5 anos e não há uma reforma. A falta de manutenção e conservação aqui no nosso Alegrete é crescente. E te digo mais, as escolas aqui em Alegrete são acessíveis. Os prédios públicos têm acessibilidade. Pergunto assim para vocês, um cadeirante, ele tem condições quando ele quer protocolar as suas reivindicações no Palácio Rui Ramos? Como ele vai fazer para subir aquela escadaria? Eu não me lembro se na Câmara tem um espaço ali para... Agora eles tem. Parece que eles criaram um elevador. Mas pegando o gancho aí, Caboclo, a habilidade de Taj Mahal, o banheiro mais caro e mais demorado da Praça dos Boulevards. Quanto foi gasto aquele banheiro ali? Por que demorou tanto? O que aconteceu ali? Eu me lembro que ele foi na época, acho que, se não me engano, da gestão do Erasmo, né? Que banheiro. Tá, lembrei. Taj Mahal. Nas redes sociais o pessoal cobrava muito. Porque eu me lembro muito. Quanto foi gasto aquele mais ou menos ali? Aquele, se não me engano, foi 110 mil na época. 110 mil. E se for tu construir hoje, tu constrói, com 110 mil, tu constrói uns 50 metros quadrados de obra. E ainda por cima, aquele banheiro, podemos dizer que ele teve um equívoco da própria cobertura. Porque ele tem hall de entrada, mas é curta cobertura, se dá uma chuva com as quatro, até molha.
Não serve para anteparo da chuva. Não tem proteção nenhuma. Não tem proteção nenhuma. Eu vou contar uma pérola aqui, é bem descontraída a coisa. Tem um colega engenheiro do Caboclo, e ele fez uma obra aí, depois ele chegou e deu uma denera. Olha aqui a minha obra de arte, o que você achou? Ele fez num prédio aí no quiosque até. Aí diz o Caboclo, o que tu achou da minha obra de arte? E o Caboclo disse para ele, eu não achei nada, para mim isso aí são caixas eletrônicas. Caboclo, ponte, processo de licitação, você que é um estudioso da ponte, apresentou na Câmara, foi chamado lá pelo saudoso vereador Xavier, nosso amigo e delegado Jorge Xavier. Como é que funciona para licitar o processo de uma ponte? E você tem um projeto que, inclusive, você doou, vai doar para o município, até você abriu mão disso aí para ajudar, porque o Paulo Rogério Passaporte disse que a coisa é complicada e do jeito que vai. Aquela ponte foi da Revolução de 23, como é que é? Não, a ponte ela foi inaugurada em 1873. 1873. Então tem quantos anos tem? Tem 150, 149, né? Se não estou enganado. Isso aí. 149, eu acho. Então a ponte, ela foi as obras da ponte começou em 1945. E foi um ato de rebeldia, de reivindicação do povo da Zona Leste. Porque aquele trajeto ali era feito por balsa, por barcas, né? E teve uma eleição em que o dono das barcas, ele subiu o preço das barcas. E muita gente não pôde vir pro lado aqui para votar. Então, por isso, eles foram punidos, né? E o que aconteceu? Após as eleições, se reuniram e reivindicaram junto ao juiz. O nome do juiz era Ângelo Fioravante. E reivindicaram a construção da ponte. E, na época, o chefe da província era Duque de Caxias. Então, foi ele, o Duque de Caxias, que deu a ordem para fazer o orçamento da ponte. Foi a primeira ordem. Então, as obras... O projeto da ponte começou após a Revolução Farroupilha. O término da Revolução Farroupilha, em 1945. E uma coisa muito boa, perguntando aí, você sabe como se tornou essa nossa ponte, né? Ela tem uma referência até meio triste para nós falar. E isso aí já iniciou nas construções da ponte. Porque quando construíram a ponte, o mestre de obra foi a Porto Alegre, Porto dos Casais na época, e contratou mais de 50 escravos. Vieram junto. E a maioria morreu. Morreram ali. Uma coisa que a gente não... morreram ali. Na construção. Na construção da ponte, porque tinha briga entre os fazendeiros na época para atravessar os campos que as jazidas de arenito eram lá no Passo do Boião. E até chegar na ponte, tinha que passar por vários campos. E eles queriam cobrar o numerário pela travessia. E aí sempre quem levar pior sempre quer, o menor, na verdade. Claro. Então muitos escravos morreram. E também, uma coisa que esqueceram, coisa que eu acho que é o maior pecado que houve na última reforma da ponte, que foi jatear aqueles pilares de pedra. Porque aquilo ali foi feito pela mão, foi artesanal aqueles pilares, foi cortado artesanalmente. As pedras foram... Aí chega uma pessoa que não conhece um pouco da arquitetura, da nossa cultura, nosso legado, chega lá e manda, vamos jatear de concreto aqui para resolver esse problema. Aí matou toda. Tá aí um fato que eu desconhecia. Quer dizer que as pedras ali, dos pilares, elas foram talhadas à mão. Claro, lógico. Por escravos. Tá aí um fato que eu desconhecia. É uma coisa importante até para a gente conversar. E outra coisa, assim, passar essa informação para outras pessoas. Assim. Não, é que eu digo, infelizmente, em Alegrete, eu falo em conservação e manutenção dos prédios públicos e falei aqui sobre infraestrutura, que é a drenagem urbana, mas também a nossa cultura, o nosso patrimônio cultural não tem a conservação. Está no eterno abandono. Não tem iniciativa para te manter. E como é que, se tu não consegue manter o teu passado, a tua cultura, a tua história, como é que tu vai passar esse legado para gerações futuras? E Vicente, me diz uma coisa assim, quando fizeste a pesquisa ali, o trabalho que tu fizeste na ponte ali, como é que tu chegou nessa informação da questão das pedras, dos escravos? Isso foi uma boa pergunta. É o seguinte, isso aí eu fiz um trabalho de TCC, comecei esse trabalho em 2000
2009 e entreguei em 2011. Em julho de 2011 estava tudo pronto. E eu já estava formado, eu tive que esperar uma turma, que não tinha ninguém formado, ainda tive que esperar ainda mais 6 meses para me formar, porque não tinha. Porque já esperei tanto tempo, né? Sim. Aí queria que me formasse aquele de gabinete. Aí a minha mulher, não, para, tinha formado em gabinete, só tu sozinho lá. Não, tu vai esperar os outros se formar. Tá? Aí o que eu fiz? Os professores meus que me ajudaram no meu trabalho, eu disse assim para eles, olha, eu vou colocar uma parte da história. E eram 2. E os 2 disseram que não. Não mistura engenharia com história. Aí eu perguntei para eles assim, me diz uma coisa. Que eu sou apaixonado por ponte. Sou apaixonado. Aí eu perguntei para ele, vem cá, como é que iniciou as primeiras pontes? Qual foi a ideia das primeiras pontes? Como é que o homem chegou assim, bom, como é que eu vou fazer a primeira ponte? Como é que eu faço para passar para o lado de lá? Aí me diga uma coisa, não foi observando a natureza? Uma árvore caída de um lado a lado, né? Infelizmente a nossa ponte de pedra, que era uma coisa natural. Então as primeiras pontes foram se concretizar com a própria observação pelo homem pela natureza. Aí eu digo, isso aí não é uma história? Nesse caso tu tem sentido. Então tá, Vicente, já que tu vai fazer história, faz o teu lado da história. Porque um povo sem história não tem uma identidade. Não tem identidade. Aí eu digo, mas e agora como? Fui na prefeitura, tentei achar no arquivo algum um projeto, algum desenho da ponte, nada, menos infinito. Porque eu gosto sempre de dizer o seguinte, não é zero. Zero não é que a pessoa tirou 0. Não, tem que sair bem. É bravo de tirar menos infinito. 0 ainda é um ponto ainda. Agora a pessoa bota menos infinito. Sim, então eu sempre digo, menos infinito. Cuidado aí. Mas não tinha nada, então. Tinha nada. Aí, conversa aqui, conversa lá. Danilinho me salvou. Mestre Danilo. Grande Danilo. Grande Danilo. Faz uma falta enorme para a Alegrete. Faz. Não, e o cara que dava valor à cultura, né, cara? Sim, exato. Porque tem muitas pessoas que se estulam, que são da cultura, mas nunca fizeram nada para a cultura, né? Temos ex-vereadores aí, que era vereador da cultura, mas nunca fizeram nada pela cultura, né, Pérez? Teve um aí até que resolveu. Aí eu procurei o Danilo, e o Danilo disse assim, Vicente, tudo aquilo ali, é de atas da Câmara de Vereadores desde 1000 Fundação da Alegrete. Fundação da Alegrete, de Vila, tudo ali, 2, 3. Tinha até uns parentes dele ali que fez vereadores. Teve. Aí ele mandou eu procurar aqueles cadernos ali, aqueles livros ali. Aí eu comecei a procurar. Aí tudo que eu achava da ponte, eu anotava. Tudo que eu achava da ponte, eu anotava. Foi indo. Aí eu fiz esse acervo. Outra coisa que é importante, que eu gosto de falar também, ela foi inaugurada em 1873 e em 1893 teve um grande combate entre Chimango e Maragatos, que durou mais de 2 dias. O famoso combate da ponte. Combate da ponte. E aí que aconteceu, colocaram fogo na ponte. Porque a primeira ponte que nós tivemos era de madeira. Tá? Botaram fogo. Ficou 2 dias ardendo em brasa a ponte. Até tombar. E em 1907, a ponte foi reinaugurada, mas já com outra concepção. Era uma concepção metálica, que até hoje ainda tem os perfis metálicos da ponte. Então aí mudou o sistema construtivo. Aí já façam um sistema usando a parte metálica. Olha o que o Jefferson Lente falou, que tu está corretíssimo, e que terminaram a história da ponte e o seu legado e não resolveu nada. A Alegrete mata a sua própria história. O Jefferson Leite mandou te dizer isso. O Reni Toscani também está nos assistindo. Obrigado, Reni, pela audiência aí. A Caroline Giordano também está nos assistindo. Tá bastante gente assistindo. O que tu acha? O Jefferson Leite diz que tu está corretíssimo, que a Alegrete mata a sua história. E essa parte é uma parte da história. O Jefferson está nos acompanhando. Eu não sabia disso aí, dessa questão aí da construção da ponte. Mas então, voltando à questão da batalha ali. Então teve uma batalha, né? Em 1894, entre Chimango e Maragatos. Então botaram fogo na ponte. Tá. E a ponte foi inaugurada em 1908. Tá? E esses perfis metálicos que tem na ponte aí, que ninguém sabe, vieram pelos irmãos Bromer, lá de Pelotas, que trouxeram isso lá de
como é que é não é Holanda? Pô, agora esqueci o país. Vou falando com você. Isso aqui veio de fora, não veio daqui. Elas já vieram prontas vieram prontos, os perfis metálicos vieram prontos. E ainda estão ali esses perfis? Tem ali. O que tu quiser saber da ponte, eu posso te fazer uma história aí. Não, é importante que tu fale isso aí, porque eu mesmo não sabia disso. Foi reinaugurada em 1908. Foi reinaugurado. E já mudou a concepção, aí entra engenharia. Era de madeira, passou a ser metálica, com madeira também. E também subiu, através das observações dos moradores e dos próprios nossos legisladores, gestores, subiram 1,5 metro, subiram, por causa das cheias do rio, já estava, isso aí já tinha subido. Então tu vê que nos pilares tinha umas marcas, umas falhas antigamente. Eu tenho todas as fotos que marcava. Eu disse, mas onde é que tem essas falhas aí? Que parece que tinha cortado as pedras. É quando colocava o madeiramento para poder fazer as próprias fileiras da alvenaria de pedra. Serviu como um andaime? Claro, um andaime. Isso. Tá. E 1900, então você sabe que em 1993 teve outro também combate em cima da ponte. Entre as forças federais do governo e o nosso glorioso aí, revolucionário, o Leão do Caveraco, como é que é o nome? Honório Nemes. Que era Maragatos e Pica-Paus, não era? Isso. Isso aí. Então, tu vê só, e nesse combate, diz que foi uma mortandade muito grande. Então, morreram os escravos. Teve 2 combates, né? Quantas mortes tivemos aí? Então, esse lado que a ponte tem, vamos dizer até, essa palavra não vou usar. Meio sinistra, assim. Sinistro. Eu sei onde é que o caboclo entrou no mundo espiritual. Quantas almas vagando ali, né? Isso. Sem luz. Então... Horrores. Só fazendo um recorte aí nisso que tu falou, será que isso é a quantidade de suicídios que tem ali na ponte? Será que é isso? É uma coisa acho puxa a outra, porque aquelas almas que estão ali penando sem luz e pedindo luz, de repente a pessoa já chega lá meio pilhada, a tendência é que vampirize e subir, deve mesmo subir. Eu tive um amigo meu que, infelizmente, ele está vivo, graças a Deus, mas ele teve um momento de fraqueza, isso aí todos nós estamos, né? Todos nós propensos a isso. Isso, acontecer isso aí, ele me disse que se atirou de lá. Mas no momento que se atirou no meio do caminho, ele se arrependeu, cara. Sim. E quando ele bateu lá, ele sentiu o choque e aí eu acho que todo mundo dentro tá pra vida, né, cara? Sim, eu acho que é próprio. Então, esse conhecimento que eu tive, assim, dessa experiência, tudo que eu tive lá. Olha, eu tenho um acervo da ponte, brincando, mais de 10 mil fotos. Eu sei todas as patologias que existem naquela ponte. E te digo mais, para entrar ali embaixo da ponte, é só eu acho que ninguém entra. Porque eu sei onde eu posso entrar, onde eu posso entrar. Entendeu? E sobre isso, aí o que eu vejo? Tu me falou de acessibilidade. Uma coisa que eu acho até desumana é os cadeirantes disputar o leito carroçável com os automóveis para a travessia da ponte. Então foi aí que eu me inspirei. Não, mas vem cá, eu tenho que fazer alguma coisa. Então o que eu fiz? Eu fiz o projeto para dar maior proteção e segurança na travessia da ponte. E eu coloquei as grades laterais mais altas, uma reentrância para dentro, mas para dificultar as pessoas se atirassem de lá, né? Para dificultar. Não vai resolver, né? Mas apenas tu dificulta. Por que eu fiz isso? E também iluminação. Acabou de falar. Falta luz na ponte. A nossa ponte falta cor. A nossa ponte é obscura. Ela é suja, se tu olhar. Não tem iluminação, não tem sinalização. O lado direito, lado esquerdo de quem vai, tem os drenos, é tapado de terra. A nossa engenharia de tráfego ali, acho que é meio complicado, né? Tá então, e tu vê só como, tu pode ver que o trajeto da ponte, o gabarito da ponte, hoje ele já está totalmente desatualizado para o volume de tráfego atual. Né? Sim, não, mas tu sabe que é uma aguinha, acabou. Então, e falando nisso, Caboclo, dentro desse, tu tem um trabalho ali que tu fez agora para dar uma melhorada, um projeto ali, pelo menos para a prefeitura. Eu não sei em que pé está, como é que ficou,
se o município aceitou, se vai ser executado ou não. Quer dizer, pelo menos tu fez a tua parte, né? Eu fiz um projeto, como disse, um projeto para dar maior segurança e proteção na travessia da ponte. E nesse projeto eu incluí acessibilidade, eu incluí a iluminação, né? E sinalização da ponte, tanto horizontal como vertical. E eu doei esse projeto. Tá? Doou para o município? Doei para o município. E já teve a primeira licitação e a licitação deu deserto. Não houve interesse na licitação. Infelizmente, não apareceu empresa que estava interessada em executar o projeto. Ela deu deserto. Agora o município está estudando, fazendo alguns reajustes, algumas modificações, para que na próxima licitação apareça alguma empresa interessada. Mas o problema é que nós estamos também... O problema da licitação em Alegrete, que está dando deserto, essas coisas aí, nós estamos muito longe do centro, né? E as empresas, nós precisamos de umas empresas que tenham conhecimento técnico, principalmente em ponte. Ponte, tu não pode trabalhar com uma empresa de fundo de quintal. Tu tem que ser especializado, né? E ter profissionais especializados que realmente tenham conhecimento técnico para executar esses trabalhos. E é isso aí nós encontramos em Santa Catarina, Paraná, já temos essas empresas. Então acho que é aí que o município teria que procurar isso aí. E tu já me fizeste duas perguntas sobre licitação e eu não te respondi ainda. Projeto de licitação. Aqui entra então aí, ó. Vamos lá, o bicho vai pegar. Antes disso, vamos responder uma pergunta do Jefferson Leite, que é pertinente a isso que o Caboclo dá. Vamos aproveitar. Sim. O Jefferson fez uma pergunta aqui. Vamos lá nos apoiadores. Pércio, quem é que nos apoia aí? Antes, enquanto o Leonardo se acha ali, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores, tá? Pessoal que apoia esse projeto, tá? Todos os contatos estão lá na nossa página no YouTube, também no Face e no Instagram. Racães Ferraria, Las Vegas Lanches, Serralheria Lucandi, Wave Barbershop, O Botequinho Lanches, Criarte Sublimações, que é da Maria Denise, faz essas canecas aqui, olha só, personalizadas, tá? Tem o contato dela lá, faz camisetas também. Disc Shop, do nosso amigo Luiz Fernando, Costurice das Vovós, que faz roupa para o inverno agora também. Em seguida a gente vai apresentar aqui alguns produtos delas. Toca do Lobo 24 horas, Isolan Calçados, Sebo Praça Nova e Liga Alegretense de Futebol, tá? Esse pessoal que apoia esse projeto aqui. Vamos à pergunta do Jefferson Leite lá. Vamos ver aqui o que ele nos perguntou. É pertinente a pergunta, está dentro do que o nosso convidado está falando. Onde é que está aqui? Está aqui, Engenheiro Caboclo. Como é construído o tabuleiro da ponte? E em caso de cheias, se existe o perigo de deslocamento do tabuleiro? Isso aí quando eu fiz agora esse último projeto da ponte, queira ou não queira, quando eu coloquei a grade lateral, com mais de 3 metros de altura, eu estava fazendo barreira para a água, entendeu? Uhum. Então aí eu pensei, eu posso muito bem, essa água, quando das cheias, me levar ali, serve de anteparo e me levar. Só que aí existe o empuxo, aí o tabuleiro já subiu. Antes de bater ali, o próprio empuxo já ia ter levado o tabuleiro da ponte. Sobre o tabuleiro da ponte, nós temos o seguinte. A ponte Borges de Medeiros, ela tem 4 pilares de pedra e as cabeceiras. Tá? Essa cabeceira de cá, a cabeceira oeste, ela era de pedra. Mas em 1960, com a cheia de 59, ela tombou, ela colapsou. Então precisou de uma grande reforma da cabeceira da ponte. Foi executada. A grande reforma que houve mesmo na ponte foi em 1960. Precisa ter uma grande reforma. Então nós temos 4 pilares de pedra, com uma grande massa, ou seja, uma grande inércia, que não tem problema de colapsar. E a fundação é sobre um maciço rochoso, ou seja, nós tivemos derrames aqui vulcânicos, e tem um calcário. A pedra é preta ali, olha, aquele dá um
um picão ali, com uma alavanca, salta fogo para tudo. A gente vê pelo lado da margem, né? Que tem só pedra ali. Pedra. Isso. É pedra mesmo. Escura. Escura. É um basalto. Basalto. Então a fundação ela é bem alicerçada, tem uma fundação boa, os pilares com uma grande massa, com uma grande inércia. E nós temos na ponte de Correios, nós temos longarinas, que fazem a função de vigas. Essas longarinas e também sobre elas que distribui as forças, umas transversinas, tudo metálica. Então vai lá, trava a ponte, né? Então nós temos aquelas vigas metálicas, longarinas, elas têm mais de 1,20 m de altura, então é difícil fazer tombar, e são travadas com os transversinos sobre os pilares. O que ocorreu na ponte? Qual é o grande problema da ponte? É a falta de material de apoio. O que é material de apoio? Nós não temos aquela borracha que absorva os impactos de frenagem, de aceleração. Aquela força que... Vocês podem ver quando entra na ponte, alguém... Então, aquelas vigas, aquelas longarinas estão batendo no topo dos pilares. Entendeu? Porque dá aquele impacto. Então, o que causa impacto? A força do carro de frenação, de aceleração, entendeu? Nós temos forças horizontais, papai, e tudo mais. Então, sobre essas vigas, essas longarinas, foi concretada esse tabuleiro. Tá? Esse tabuleiro é concretado. É quase 30 centímetros de concreto. E após o tabuleiro, que é os passeios, nós temos o quê? Nós temos uma viga e balanço. Então, nós temos aqui o tabuleiro, e depois fica aqui, ó, uma viga em balanço, que é os passeios. E elas não são regulares, uma tem 90 centímetros e outra tem 1,5 m. Tá. Aonde está o problema? A drenagem. Aí é um erro do projeto. Tem muitos drenos que estão ao lado esquerdo, que caem bem no topo dos pilares. Então mantém aquela água em cima do topo dos pilares. E a junta de dilatação. A junta de dilatação, como disse, eu também acabou de dizer que o Paulo Rogério falou, um dos problemas maiores é a junta de dilatação, através de quê? Vem os carros de lá da Zona Leste e eles vão dar uma reduzida na entrada, e na entrada tem aquela junta. Então o carro para e, queira ou não queira, se movimenta. E essa junta, ela tinha que estar selada, ela tem que ser estanque, e ela não é. Por falta de conhecimento técnico, não tem o material apropriado para selar essa junta. Então, qual é o inimigo que nós temos ali? A água da chuva. Então, a água da chuva penetra nas fissuras, nas trincas, nas juntas de dilatação e vai para o interior da estrutura. Nós temos a estrutura metálica. O que a estrutura metálica acontece? A corrosão. Então nós estamos tendo a corrosão dessas longarinas por falta de manutenção. E também temos que a água, o que acontece com a água no concreto? A água é boa na hora que tu está lançando, porque o concreto é uma reação exotérmica. O que quer dizer isso? Ele libera calor. Tá? O concreto, o cimento, ele libera calor. O cimento é formado pelo clinker. O clinker é uma composição de argila com as rochas calcárias e mais o gesso. E hoje tem muitos aditivos no concreto, mas ele libera calor. Para formar o cimento, vai uma temperatura de mais de 1000 graus Celsius. É um dos fatores que mais polui o meio ambiente, é a fabricação do cimento. E depois da água, qual é o material que mais circula no mundo? É o cimento. A água é universal, e depois, em segundo lugar, é o cimento. Porque sem construir, nós vamos ter, como é que nós vamos ter nossa moradia, na verdade? Sim. Mas ele é um mal. Tá? Então, ele, porque o concreto são cristais, e ele necessita endurecimento para criar resistência. E ele precisa da água. Mas após esse uso da água para liberar esse calor, a água já se faz mal ao concreto. Se ficar uma superfície, não pode ficar
com água sobre a superfície. Por quê? Que essa água ela vai cariar os compostos hidratados da pasta de cimento, que chama-se uma patologia que chama-se lixiviação. E a lixiviação, ela tem outro componente, que é a eflorescência. A eflorescência ela vai desmanchando o concreto, vai desplacando o concreto e criam sais. Vocês passam por uma obra e olham assim, um pozinho branco, umas coisinhas brancas ali, aquilo ali é a umidade que está entrando dentro da armadura do concreto. Por que a armadura do concreto tem um cobrimento? É para proteger o concreto, a armadura do meio. Aquele cobrimento que tem, tu faz a caixa, né? A forma. E aí tu tem os ferros e tem um espaço de 2 centímetros, 2 centímetros entre a madeira e o ferro. Aquilo ali chama-se o cobrimento. E aquilo ali tu tem que obedecer normas de acordo com a agressividade do meio. Porque o gás carbônico é inimigo. Tá? Então, tudo isso aí, não tiver esse cobrimento necessário e essa preocupação com a água, o que acontece? Acontecem patologias. Nós temos o passeio, a parte de baixo está toda comprometida do passeio. O concreto está desplacando. Tá? Tu bota no concreto assim, tu passa a mão e ele esmigalha. E o que ocorre junto? A corrosão da armadura, porque tu tem água. Né? Então vai ocorrer a corrosão da armadura. E quando existe essa reação, incha e o concreto desplaca. Então, o que é necessário? A manutenção e conservação. Só que eu digo, infelizmente, nossos gestores, os nossos secretários, não têm a cultura da manutenção. E nunca foi feito, então, manutenção? Nunca perceberam essa necessidade? Não, mas o que acontece com a manutenção? Para manutenção é problema de planejamento, problema de gestão. Tu tem que ter aquela visão de que... Pegando o gancho, pegando o gancho do Pércio, muito interessante. Que tempo ficou a ponte fechada? Ficou mais obrigatória, foi obrigado a fecharem. Em função da enchente ou antes disso? E por aí a Terra Preta acabou perdendo a eleição para Pontes. Então, mas foi... E aí fizeram um remendão, o que fizeram ali? O problema é o seguinte, tá? Lembra, né? Lembro. Mas não me lembro se foi em função da enchente ou foi... Não, foi porque eu estava comprometido. Ah, sim. Tá, lembro. Abre a ponte, fecha a ponte. Tá, lembro disso. Diz o, né, que é o meu amigo Paulo, né, que é lá do jornal... O Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, ele bota entre aspas essa ponte comprometida, assim, entendeu? Ele bota entre aspas, né? E eu concordo com ele, tá? Tanto é que não precisava injetar os pilares. Foram os grandes erros que apagou parte da nossa história, foi aquela jato que deram sobre os pilares. E Caboclo, com esse fechamento ali, vieram ali, fizeram ameaça. O que fizeram nela? E foi um bom dinheiro que a prefeitura investiu. O problema é o seguinte, como eu disse, o que existia no momento? Tinha 2 pilares. O primeiro e o segundo pilar, eles estavam com trincas. Tu tinha as rochas, né, que eram os blocos de arenito, e começou a trincar e movimentar as juntas de argamassas. Deixaram saltar aquelas juntas de argamassa e os blocos começaram a trincar. Mas por que acontecia aquilo ali? Aquilo ali acontecia por falta de material de apoio que absorvesse aqueles impactos. Tá? Não tinha, então cria-se tensões. O que é tensão? É uma força dividida pela área. Entendeu? Isso é uma tensão. Cria-se forças internas ali que ocasionaram aquelas fissuras, aquelas das trincas. Então o que tu tinha? Não precisava tirar, injetar para dar maior durabilidade. Até um caso seguinte, acho que o Paulo Rogério, quando ele trabalhava no Daire, se eu não me engano, acho que era ele foi fazer um reforço ali na Ponte Júlio Castilho, e ele ia encamisar os pilares. Mas eu acho que depois ele desistiu. Uma grande ideia, porque ele, não sei se foi ele ou outro engenheiro, porque ele viu, se eu colocar isso aqui, encamisar,
Tinha até armação ali, vocês passam ali, tem uma armação de ferro. A Júlia de Castilhos é do Caverá, né? Do Caverá. Se eu pegar e encamisar isso aqui... Por sinal, os que estão com problema, você é do lado de lá também. Do lado de cá. Do lado de cá? Do lado de cá. Depois eu também. Puta, agora... Vou mandar um abraço pro Alex Stanley, que está nos assistindo também, e o Jonas Lipa. Obrigado pela audiência. E outra, respondi na questão do Jefferson, mestre Jefferson Leite. Tem que vir mais um vinho aí pro Caboclo, hein? Outra, peraí, vamos variar um pouquinho aqui. O Caboclo tá aqui com a prova, viu, Leonardo? Os alunos aí tem 3 perguntas para te fazer. Trouxe a prova aí, hoje no nosso Zé, né, mestre? Então vamos falar justamente isso aí. Eu acho que muita gente, talvez pouca gente saiba. Tu corrigiu a prova, né, Caboclo? O Caboclo também aí dá aula, né? Aula particular para o pessoal que participa de concurso, né? Aí ele dá aula particular e muita gente deve ter passado em função disso. Eu que conheço o Caboclo há umas boas 10 anos de ano, ele não tem para ninguém. Queira ou não queira, aqui tem o mestre que mais aprovou para ESA, para SPSECs, para enfim, Caboclo. Para tudo que foi concurso. Foi uma necessidade ou o pessoal começou a te procurar assim? Como é que aconteceu isso? Eu gosto da aula, gosto de engenharia, gosto da aula. Eu gosto. Então, duas coisas que tu gosta, de ponte e de dar aula. Gosto de ponte, eu sou apaixonado por ponte. Se eu fosse mais novo, eu ia fazer uma especialização em ponte, mas agora tem que... Qual é os concursos que o pessoal mais é aprovado e quais são os que procura mais? Só para terminar, o problema é o seguinte, antes de passar para esse ponto aqui de concurso, eu gostaria de dizer o seguinte. As pessoas acham, pela sua forma gigantesca, uma ponte, ela vai ser eterna. Ela não é eterna. Sim. Ela tem uma vida útil. Sim. Entendeu? Mas para ter essa vida útil que se prolongue, que ela tenha durabilidade e que ela possa satisfazer as necessidades de uso, ela precisa de quê? Manutenção e conservação. Então, a manutenção é o ato de conservar o bem público em disponibilidade, em uso para a sua população. E isso aqui nós não temos cultura. Nós temos que mudar essa cultura. Antes da gente mudar para o outro assunto, mas assim, então tu acredita que a nossa ponte ela tem a durabilidade dela, ou o tempo de vida dela já está quase acabando? Não, eu acho o seguinte, a ponte já, muitas pessoas às vezes disseram que eu tinha dizer que a ponte ia cair. Nunca falei isso. A gente viu isso muito, né? A ponte vai cair. A gente viu muita gente dizer. Eu passava ali bem devagarzinho. O Caboclo disse que a ponte vai cair. Muita gente disse isso. Não, eu jamais eu falei isso. Não, colar que palavras da minha boca. Uma que olha, a ponte os pilares têm uma inércia muito grande, não tem como cair. Agora, o processo de corrosão, ele está em andamento. Sim. Então, ele é progressivo, né? É progressivo. Se nós não tivermos uma atitude de operação, vai dar problema. Bom, vai dar problema nessa junta de natação, que está entrando água, teria que ser estranho que não é, está com material inadequado por falta de conhecimento técnico, a cabeceira do lateral ela é de pedra, ela está sedento. Todo mundo sabe isso aí. Se vocês... Olha, precisa nem ser engenheiro. E questão de ordem só para te ajudar nisso aí. Quem é que tem que fiscalizar na infraestrutura, na engenharia da prefeitura? Deveria ser, né? Sim, porque é do município, a ponte. Claro, é. Ou é federal? Mas se tu... Não, a ponte é do município, a ponte urbana. Mas se você... E a prefeitura não tem engenheiros preparados? O Valdir Quineirinho está dizendo que foi tu que falou que a ponte ia cair, Molina. Abraço, Valdir. Obrigado pela audiência aí. Por isso que eu estou fazendo dieta, meu. Se vocês olharem a entrada da ponte Adelar, vocês vão ver que existe muitas deformações e o concreto está todo ele... olha lá o lado de lá. E tu vê que o guarda-corpo não estão mais em linha reta. Houve uma grande deformação. O que é isso que está acontecendo? A ponte está sofrendo várias deformações, não estou se dando conta. Tá? É isso que é importante. Sim. E para que aconteça o quê? Falta conhecimento técnico e falta gestão. O que é gestão? Tu tem que fazer um plano de gestão, de vistoria na obra de arte, tipo especial. Ou seja, tu chegar lá e dizer, olha, vamos fazer uma vistoria hoje. Vamos cadastrar, que a primeira vistoria é cadastral. Existe quantas patologias? Existe essa patologia. Qual é a extensão? Tanto.
Qual é a consequência? Essa. Qual é a causa? Essa. É isso, tu tem que mapear todas as patologias que existem na ponte. E a partir disso aí, tu vai daqui mais 6 meses. Aí tu vai ver o grau, o que aumentou, o que não aumentou. Então aí seriam umas vistorias programadas. É isso que falta para nós. É vistorias nas obras de arte especial. E qualquer bem público, eles não são eternos. Eles precisam de Até era uma das coisas que a gente ia falar sobre bens públicos. Né? Alô, Jonas Lipa, tá aqui a prova e tu tá devendo a pergunta pro homem aí. Professor, agora vai, o Pedro tinha perguntado, o que é mais comum, a tendência que caia nas provas? Bom, lembrando que o caboclo é PhD em português, química, física, matemática, ciência da computação. O que afinal o caboclo não menciona, né? Tá, aqui é o seguinte. Para que o pessoal te procura? Qual é o curso, né? Qual é o concurso que o pessoal concurso mais que mais me procuro é concurso para... É que são poucas pessoas aqui na igreja que me procuram para concurso. Porque eu sou muito exigente. Até nem meus filhos gostam de estar comigo. Infelizmente. Eles estão com o pai, não dá para estudar. Deve ser exigente ele trazer. Sim, eu tenho um guri que o Tomás está fazendo engenharia e o Thales está fazendo arquitetura, né? Aqui, eu vou dizer que vou focar essa prova aí. Aí, Perso, tem que mostrar aqui a Leonardo. Não, eu tenho aqui a última prova que foi feita para o agente penitenciário. É que assim, a gente tem uma pergunta em cima da outra para a gente não ficar atropelando. Beleza. Tá, o caboclo está aqui. Não, antes a gente passar para esse tema. Caboclo, tá gostando? Tô, ótimo. É que... Não sei se eu falo muito rápido. Não, tá bom. Tá ótimo. É que o assunto que a gente tá falando aqui é muito pertinente, então as pessoas se interessam muito. O Jefferson mandou uma pergunta assim, ó. Qual o posicionamento da demolição da ponte Krug, a ponte seca? Seria necessário a demolição da história para construir uma nova ponte? Lá da Restinga. Isso a gente falou aqui com o Jefferson, a gente conversou isso. Sabe aquela ponte debaixo lá? Eu sei. Isso, o que tu acha? Tá. Bom, lógico, uma pergunta muito pertinente. Eu vou começar, eu vou sair um pouquinho fora para responder para ele. Eu acho que as coisas antigas, se tu puder manter, tem que manter. Faz parte da tua história. Exato. Faz parte do legado. Como é que tu vai demolir uma coisa sem estudo? Eu acho que não. Uma coisa que eu vi com o triste da Telegrete, tu vai no mercado público em Porto Alegre, não tem toda aquela base de paralelepípedo ali? Sim, tem. Tu vai no mercado público de Rio Grande, tu vai em Pelotas, tu vai em qualquer lugar, tem aquele, perto da estação ferroviária, todo aquele paralelepípedo, coisa mais linda, conservação. E o paralelepípedo, ele é ecologicamente correto, porque a água se infiltra. Na frente da estação ferroviária, asfaltar, não sei que foi ideia de quem, liquidaram a beleza do local, infelizmente. Sim, concordo. Então, essas obras que foi feita, a própria, no entorno do Coliseu, na Itália, é tudo paralelepípedo. Várias partes de Roma, da Itália ali, mantém o paralelepípedo. A própria, Praça Vermelha, que chama, né? É paralelepípedo. Isso é paralelepípedo. Manter essas obras, isso aí são obras milenares. Tem a história disso aí, deve ter feito por escravos. E ali tem uma coisa muito importante, que aquilo ali, aquela estrutura é feita de arco e feito de pedra que se comprime. Como é que nós vamos desmanchar aquilo ali? Aquilo é uma técnica milenar, entendeu? Olha aqui, ó, aquilo ali é um arco. Isso, um arco. Não tem forma, e foi arco, feito as pedras que se comprimem, que se mantém. Tem em Montevidéu, não sei se vocês conhecem, tem uma igreja que ela é toda tijolo à vista, em arco. Tem mais de 20 metros em arco, coisa mais linda. Então, acho que tu tem que manter essa estrutura. Tu pode fazer até um anulado, entendeu? Para desafogar o doido, mas tu tem que manter. É como essa ponte aí, essa ponte com história, com tudo que houve, com essas batalhas. Como é que eu vou querer que desmanche? Não, podemos fazer até anulado, fazer alguma coisa, né? Porque até no próprio plano de governo dizia que iam batalhar uma ponte nova, papai, isso, aquilo mais. Estava também no plano de governo que ia sair concurso, mas até hoje não saiu edital.
Entendeu? Eu estou cobrando o que estava no plano de governo. Sim. Tá? Respondi a pergunta? Sim, não, acho que sim. E Agora... concorda contigo e sobre a aviação férrea também. O Jefferson concorda, realmente foi destruíram a história da... E agora parece que vai ter uma licitação para a reforma do prédio, né? Antes de... Desculpa interromper, antes que eu pego Não, pode seguir, tranquilo. Já que ele está falando sobre a ponte, eu gostaria de falar sobre o nosso trilho. Bem próximo ali da ponte, não existe mais trilho. O que é aquilo ali? Aquilo ali ficou um coletor público ao ar livre. Isso aí tinha que ter uma fiscalização do meio ambiente. Então o que acontece? Os vasos sanitários, todo o esgoto é jogado ali diretamente. Não tem nem sumidouro. É jogado ali, é uma imundícia, é uma sujeira. Por exemplo, a vigilância sanitária vai na tua casa, no teu fundo, ver se tu tem água lá parada. Mas e ali? E não é só ali, em quase toda a extensão. Nós temos Secretaria do Meio Ambiente em Alegrete. Tem. Está abandonada. Tem, mas achei que não tivesse criado. Tá. Os caras falam, eu já vi vários projetos falarem, mas nunca vi o projeto. Porque eu fui uma das pessoas que eu achava que não era necessário fazer ali aquela ciclovia ali. Eu achava que tu tem aquele baita corredor no meio, que tá ali, inútil, tá parado ali, né? O espaço entre a rua e os trilhos, né? Tu podia fazer ali, porque nós estamos sofrendo muito com o barulho da noite, né? Sim. É verdade? Eu mesmo, a minha zona ali, agora abriu 24 horas ali, que até 5, 6 horas da manhã tu não dorme. É um barulho infernal. E a porta da tua casa virou mictório. Isso aí. É complicado. Então ali é um local distante, não tem casas residenciais. Ali seria um bom investimento para te fazer barzinhos, lanches, todas essas coisas ali, e fazer a ciclovia no meio. E outros projetos, que aí o arquiteto ia entrar, né? Sim. Um parque linear, sabe, eu acho que um dia nós um parque linear nesse trilho. Aproveitar tudo sem urbanizar. Isso que seria uma grande obra do Alegrete, é aproveitar todo esse espaço inútil dos trilhos. Toda aquela área ali. Toda aquela área e fazer um parque linear. Você sabe o que é parque linear, né? Tá? Então isso era importante, um baita projeto. Uma coisa que eu ia falar antes... Seria um grande legado para a cidade se alguém deixasse isso aí. Seria importantíssimo. Uma coisa que eu ia falar e que eu me esqueci é da acessibilidade. O que acontece? Hoje em dia, por as calçadas não serem acessíveis no nosso Alegrete, e lá na Zona Leste, naquela parte de Unipampa, passando Unipampa, no fórum, no local nem tem calçada. E aquela calçada ali que tem no Parque de Exposição não é acessível por quê? Porque os sucessivos aumentos da pavimentação deixaram uma lacuna, não tem mais sarjeta, então ficou um buraco ali. Então como é que o cadeirante vai passar aquilo ali? Ele não tem, virou um obstáculo para ele. Então o que o cadeirante usa hoje? Ele está utilizando a ciclovia. E isso é um perigo. Só que é um perigo? Porque a cadeira ela é uma extensão do pedestre. O cadeirante ele é um pedestre. A cadeira é uma extensão. E a ciclovia é para o ciclista. Então, se chega a ter um acidente com o cadeirante, é para o ciclista. Ele está utilizando de forma errônea, eu acho. Então, o que precisaria, eu acho, a fazer até um decreto para que desse direito do cadeirante utilizar aquilo ali. Tá? Porque, pela lei, ele é um pedestre. Ele tem que andar pelas calçadas. Mas ele sai... Aqui em Alegrete, infelizmente, o que acontece com os cadeirantes, com as pessoas com deficiência? Porque o deficiente não é só o cadeirante, é a pessoa com mobilidade reduzida. É a gestante, uma criança, um idoso. Exato. Né? E nós não temos acessibilidade. Então, o que resta para essas pessoas? É uma reclusão, é uma prisão domiciliar. Porque vai sair da sua casa, não tem uma calçada acessível. Não tem uma parada de ônibus acessível.
É, não é? Sim, sim. Já deu esse problema da concessão aí do transporte público. Tem uma que vergonha, todos vocês Alegrete, de fim de semana, domingo, não tem ônibus. Uma cidade com 80 mil habitantes. Domingo não tem ônibus. Só em Alegrete. Domingo, vou deixar registrado aqui. Não tem, que domingo, barbaridade. Não tem ônibus na Veracruz. Agora- Só no Prado, e não tem para a Zona Leste. Se eu quiser ir para a Zona Leste, eu vou ter que vir no centro para Ou poder vai pegar um ter ônibus. que fazer uma física. Mestre Caboclo vai Mas dinamizar um pouco. um outro assunto importante, para te ver, um assunto puxa outro. O Gerson Galli estava hoje aqui de manhã, a gente estava conversando, e aí eu falei que a gente ia receber o Caboclo também, e o Gerson Galli, a gente conversa bastante sobre a cidade também, e é escritor, e tem uma visão mais apurada também, todo escritor tem uma visão mais apurada das coisas. A gente estava conversando sobre a questão da arborização da cidade, dos espaços públicos, assim, das pessoas, praças públicas, né? E a gente estava falando sobre isso e a gente lembrou que... Eu sempre lembro a ele quando do Carramanchão, que demoliram aquelas árvores lá, que o Carramanchão, para as gerações mais novas, não vão conhecer como era belo aquilo ali, né? Os finais de semana todo mundo ia para ali. A Praça dos Patinhos. A Praça dos Patinhos também. E que não há conservação também. E simplesmente demoliram, derrubaram todos os eucaliptos que tinha ali e não reporam. E eu sou muito saudosista, eu acho que ficou feio aquilo ali. Eu não sei qual é a tua visão. Fizeram um novo projeto ali, eu não sei como é que tu vê aquilo ali. A próxima visão, pós-cenário, você vai ver quando sair esse parque daí. Cara, existe... O parque de diversões, né? Tá ali. Vai deixar isso aí... Imagine. Por terra. Imagine. Sim, sim. Bom, é a conservação do ambiente. Se tem local, pense um pouquinho. Passando ali Pampa aí, tem um local ali para parques, circos e tudo. Uhum. Aí tu me coloca dentro de uma praça, dentro de um parque. Parque. Não vou mais comentar, né? Sim, já dá para ver. Esse nem Freud Já explica. dá para ver o que vai acontecer logo a seguir, né? Depois que eles forem embora. Esse nem Freud explica. Bom, Exato. nós tivemos nesse país a Capitã Cloroquina e aqui a Miss Motosserra, né? Que era do meio ambiente, a igreja botava tudo. Botaram para baixo ali, né? A igreja já teve de tudo, né, Caboclo? Vamos dinamizar um pouco então, deixa o Caboclo falar um pouco de aula. Antes de falar da aula, não sei se tu quer que eu te responda sobre as licitações. Depois voltamos. Tá, ok. Só que dá uma invertida um pouco. Aqui eu trouxe aqui para a última prova que foi feita agora no final do mês, dia 30 ou 28, se não me engano. Da SUSEP, né? É, da SUSEP. Tá. O Leonardo ia fazer essa prova, hein? E a banca era a Fundatec. Aqui no Rio Sul, as bancas maiores que tem no concurso é a Legale e a Fundatec. Uhum. Tá. O que eu acho? Da Fundatec ela é um pouquinho mais exigente em português. Tá? Já em matemática não é tanto, mas em português ela é bem exigente. E tem umas questões muito interessantes que tem que ser muito pensado, principalmente sobre pontuação. Que eles misturam a vírgula, o dois pontos, travessão. Então tu tem que estar muito atento à coisa. E uma questão das duas bancas que é comum é a crase. A crase é uma questão certa para qualquer concurso da banca, a Fundatec e a Legale. O que é a crase? A crase nada mais é... A pessoa tem que parar de decorar, né? A gente aprendemos errado. Aprendemos decorando. E não precisa. A crase nada mais é que a contração da preposição a e do artigo. O artigo feminino. Ou pode ser um pronome, né? Mas o verbo tem que exigir a preposição a. Por exemplo, vamos dizer um verbo. Eu obedeço à lei. O verbo obedecer e desobedecer exige a preposição a. Então o verbo exige a preposição a. É um verbo transitivo, pede um objeto indireto, mas exige a preposição a. Então eu tenho a preposição aqui. Lei é uma palavra feminina, que existe um artigo. Tu diz o lei ou tu diz a lei? Uhum. Tu diz a lei. Então, a união desse artigo a com a preposição a dá crase. Isso é a crase. E quando tu tem a preposição a, só o a, obedeço a e coloco a palavra leis no plural. Crase nem a pau. A no singular e a palavra no plural, a preposição, não há crase nem a pau. Por quê? Esse a é a preposição. Uhum. E para dizer que eu tenho o artigo, o que precisava? Precisava, a palavra está no plural, precisava o artigo no plural, precisava as.
Agora, se for as leis, tem crase. Agora, só o a e a palavra no plural, crase nem a pau. E quem há e quem vai, volta a dar, crase a. E quem vai de, volta de, crase pra quê? Tá? Bem explicadinho. Tá? Sacou, Léo? Não, essa eu já sabia. Já. É, sabia. Tava ligado já. Mas da forma que ele explicou, não. Do que da... Da forma que o Caboclo acabou de explicar, tu não sabia. Não, esse macete eu já sabia. Ah, tá. Tá bem. Então, voltando aqui, isso é o assunto da crase. Então, uma questão das duas bancas é crase. Outra coisa tem também, que na Fundatec gosta muito de cair, a função da palavra que. O que caiu aqui nessa prova. O que pode ser, pode ter várias funções sintáticas. Por exemplo, o que, o morfológico, desculpa. O que pode ser um pronome relativo, quando é substituído por o qual, os quais, a qual. O que pode ser uma conjunção integrante, quando o substitui por que coisa, né? E o que também, se ele tiver um artigo na frente, um pronome, ele é um substantivo, que é o substantivo. Aí uma derivação imprópria, quando ele troca de função. Ou seja, ele era um pronome e passou a ser um substantivo. E também cai, então, a função que. Aqui caiu a função da palavra que, e também, aproveitando que, caiu uma... caiu uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, do que. Porque o que, as conjunções integrantes, o que é para fatos certos e o se é para fatos duvidosos, e eles introduzem as orações subordinadas substantivas, que elas podem ser subjetivas, tem a função de sujeito, pode ser objetivo indireta, tem a função de objeto indireto, pode ser completiva nominal, tem a função de complemento nominal, e enfim. Também temos aqui outra questão também que é certa nas duas bancas, é sobre o número de dígrafos, o número de letras e dígrafos em qualquer banca das duas bancas. Cai também. Aí tem que saber dos dígrafos vocálicos, né? E os dos dígrafos consonantais. E não confundir o dígrafo com o encontro consonantal. Outra questão certa nas duas bancas também, que tem aqui, é pontuação. Pontuação, então a pessoa tem engafiado. E também, outra questão das duas bancas é as conjunções. Por exemplo, tem que saber as conjunções subordinadas e as conjunções coordenadas. Então, nas coordenadas nós temos aditivas, as adversativas, alternativas, as explicativas e as conclusivas. E nós temos também as conjunções subordinadas, que é adverbiais, temporais, finais, proporcionais, as consecutivas aí, enfim. Outra questão certa é sobre figuras de linguagem. Gosta muito de cair nas duas bancas. Que aí você tem as figuras de linguagem, a metáfora, tem uma comparação, a metomínia, a catacrese, e enfim. Isso aí são as questões que têm ocorrido tanto na banca Fundatec como na banca... Essa prova aí, qual é essa prova, hein? Essa aqui foi da última prova da SUSEP. Da SUSEP. Aqui que eu falei, ó. Caiu, até fácil demais, caiu uma oração e estava perguntando o que era o tipo de conjunção à medida que, a proporção que, a passo que, é uma proporcional. Era bem fácil. Tu acha que existe manha para passar em concurso ou tem que estudar muito? Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Porque tem muito concurseiro, né? Em tudo que é lugar tem gente que é especialista em fazer concurso. Aqui na igreja não tem. É? Aqui na igreja não tem. Vou ter que dizer, não tem. Caboclo e ali em informática, na área da informática também... Na hora da informática, o que gosta de cair muito é sobre o Word, entendeu? E cai como é que é a... Agora, aqui mesmo caiu aqui sobre o Word, ó. O Word e o Excel. E outra coisa, engenheiro que não sabe planilha de Excel, não vai saber fazer os orçamentos da prefeitura, viu? Não. Tá? Porque... Eu adoro fazer planilha de Excel. A coisa que eu mais gosto de mexer no Word é o Excel. Gosta, Léo? O Excel ele é uma ferramenta assim, ó... Fantástico. O Excel é uma ferramenta fantástica e ela é gostoso de usar ela, porque tu vai descobrindo ali, depois que tu descobre as fórmulas, e depois tu sabe... eu gostava muito eu aprendi a usar o Excel para fazer tabela de futebol, para fazer campeonato. Dentro e fora da casinha do basquete. É fantástico. Aqui diz aqui, ó, a sinal alternativa
que corresponde ao atalho, ó, as teclas de atalho. Tem que saber teclas de atalho, Sim. tanto do Windows, do Word, também responde essa. A tecla de atalho, conteúdo chamado na área de transferência. O Ctrl+C, o Ctrl+X, para recortar, né? Ctrl+V, Ctrl+T, tu Ó. seleciona tudo. Ctrl+A, Ctrl+X aqui, ó. Ctrl+C, tu seleciona. E Ctrl+X, o que é? recortar. Tá? Isso. Era essa a Ctrl+C, questão. Ctrl+V. Então ela cai questões do Excel, questão do Word, né? E na parte de... E a matemática, o que puxa mais? A matemática é o seguinte, cai muita análise combinatória, principalmente aquela questão de número de anagramas formado pela palavra. Por exemplo, uma palavra que eu gosto muito quando falo em administração pública, né? Porque a administração pública ela tem que estar direcionada ao regime constitucional, ou melhor, a diretriz constitucional, a isonomia, né? E tem que respeitar o quê? O anagrama da palavra limpe, né? Isso aqui, ó, cai. Qual é o número de anagramas que formam com a palavra limpe? Tá? Ó, então tem 5 letras. É o fatorial de 5, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. É só multiplicar, tu vai ter a resposta. Mas falando do limpe, o que é o limpe? Legalidade, impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Isso é fundamental na administração pública, na área de licitação. E ela tem que respeitar isso aqui. E também tem que ser, os projetos têm que ser de desenvolvimento sustentável. O que mais, Molina? O Molina me fez mais. O Molina deixou pronto umas perguntas aqui. Vamos ver se eu já fechei as minhas aqui. Isso deixou mais 2 perguntas aqui. Boa noite. Boa noite. E aí, amigo? Como é que estamos? Tudo bom, meu amigo? O Molina me fez umas perguntas aqui. Eu tenho mais 2 aqui. Essa aqui eu não sei como é que é. Deixa eu ver assim, quais as formas de acesso nos prédios públicos? Sim, já passou. Já foi, já respondeu, né? A outra eu não sei se ele vai responder, meio capciosa essa pergunta aqui. O que tu acha da Secretaria da Infraestrutura? E de planejamento. De planejamento. O que tu acha, assim, como é que ela... Não. Por que não responder, né? Eu não sei, Não, tem nada, eu acho o seguinte, né? Bom, planejamento, para mim, eu acho o seguinte, hoje a Secretaria de Planejamento, ela tem só um engenheiro, concursado. E eu acho muito pouco, ou melhor, é pouquíssimo. Precisava, no mínimo, uns 5 ou 6 engenheiros fazendo orçamento e uns 2, 3 arquitetos fazendo projeto. Porque tu tem que procurar recurso, mas tu tem que ter um projeto. Sim. Tá? Então eu acho que seria suficiente. Falta o quê? Falta ser humano. Falta a tecnologia, o conhecimento técnico. Só que hoje nós precisamos estar atualizados nas normas de engenharia. Sim, sim. Se tu não tiver atualizado na norma de engenharia, tu tá para trás. E elas estão se atualizando dia a dia. Por exemplo, acessibilidade, a NBR 9050, que trata das rampas, que trata dos corrimões, tá? Que trata dos banheiros acessíveis, que trata das placas, tudo isso é norma. É receita de bolo, é lei. Aí, como é que a colocação dos pisos tátil? Então, o que eu digo? O que está faltando? Está faltando conhecimento técnico. E pessoas mais, né? O município faz uso de estagiário para fazer o serviço que o profissional teria que fazer. E quanto que o estagiário recebe uma merreca, né? Mas também tem uma coisa, o estagiário também, ele não conhece obra, ele não está ainda praticando a própria engenharia na prática, né? Ele tem um conhecimento mais teórico do que prático. Ele não está pronto ainda para o serviço, não. Está aprendendo ainda. Isso. Exato. Então eu acho que no planejamento nós precisaríamos urgentemente de mais profissionais. Sim. E na parte de estrutura, o acompanhamento das obras, o que precisa? Manutenção e conservação. Se tu pegar
olhar quantas bocas de lobo nós temos da ponte, passando para Tiaraju, que falta de conservação. Tem mais de 30 bocas de lobo, que estão com problema de sem tampa, outros quebrados, enfim, cara, é um absurdo. Tá? E o centro, nós estamos com toda a nossa estrutura, infelizmente, comprometida. Por quê? O nosso asfalto do centro, a vida útil dele já passou, já está passado. E os reparos que fazem, aquela massa não tem coesão. E tudo isso com a enxuvarada vai parar nas bocas de lobo. Então está tudo obstruído. Pois é. Infelizmente, nós estamos com a deterioração da infraestrutura. Por que dá esse alagamento em vários pontos? Está tudo obstruído. Tu acompanhaste a obra do Regalado lá? O Paulo Rogério tem uma crítica bem forte. Ele esteve aqui conosco, falou bastante sobre a obra do Regalado. Que ele acredita que a obra deveria ter começado de lá para cá, né, onde a restinga deságua no Ibirapuitã. E não eu vou só responder por uma pergunta para vocês. Eu vou responder para vocês perguntando. As últimas 2 cheias que houve, não choveu tanto, onde é que a água foi parar? Ela passou ali como é que é a Joaquim Antônio, né? E veio outra e passou um pouquinho mais, não passou? Bem mais em cima. Mais em cima. E o volume de água não era tanto que houve aquela de 59 e a outra de 2004, 2009, se não me engano. Foi grande. 2004 teve uma grandona. E a água subiu. Bom, o que significa isso? Quando tu mexe com terraplanagem, pensa bem, e quando tu impermeabiliza, tu tá, queira ou não queira, tu tá trazendo um problema ambiental. A impermeabilização e trabalhar com terraplanagem, tu tá tirando o curso natural da água. Tá me entendendo? Tu tá mexendo naquilo ali. O que acontece? A água vai procurar outros meios. Onde é que está estourando? Está estourando aqui no próprio centro. E nas casas do Ayrton Senna ali. Que está tudo... Se vem um pouquinho mais cheia, vai dar lá e talvez ultrapasse o tabuleiro da ponte. Nós pegando um gancho aí, perdendo a tua pergunta. Isso é o produto. Caboclo, quando fizeram as casinhas da Nilo lá, tu disse que tinham batido a régua baixa, né? Mas... Estou parado. Deixa eu ver quem é que nos apoia. Quem é que nos apoia aí? Bom, a gente já está se encaminhando já para o finalzinho. Só falar mais dos nossos patrocinadores. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando. Aí tem bastante gente online ali nos acompanhando. E sempre lembrando que o programa ele fica gravado lá no YouTube depois, né? E quem quiser assistir depois, depois a gente faz os recortes também. Chegar em casa vai olhar tranquilo. Sim, mas o pessoal que nos apoia, o pessoal que nos dá o privilégio de estar aqui conversando com vocês é o Racães Ferraria, Las Vegas Lanches, Serralheria Lucange, Wave Barbershop, o Botequinho Lanches, Criarte Sublimações, Disque Shop, Costurice das Vovós, Toca do Lobo 24 horas, Isolan Calçado, Sebo Praça Nova e Liga Alegretense Futebol. Tá? Esse é o pessoal que apoia o nosso projeto. O contato dos patrocinadores estão lá na nossa página, no YouTube, no Face e no Instagram. Tá? É só entrar ali e pega o contato deles. E, bom, vamos encaminhando. Estamos chegando a 1h30 de bate-papo. Exato, O Caboclo vai... Encaminhando para o final. Eu não sei se tem mais alguma coisa para comentar. Não, eu acho só que ele vai concluir ali a resposta do Regalado e responder com outra pergunta, é isso? Sim, mas ele fez uma outra pergunta. Ele fez a pergunta. É agressão ao meio ambiente. Sim, ele fez a pergunta que é sobre as enchentes. Eu digo o seguinte, se tu mexe, tu impermeabiliza o solo. Né? Tu está impermeabilizando o solo. Tu está perdendo o quê? A infiltração. Como eu disse, o solo é um aterramento da caixa d'água. Ele absorve a água, né? E vai alagando aos pouquinhos para as nascentes. Ou seja, tu tem a montante e vai alagando um pouquinho a jusante. Exato. Tá? Isso aí. Agora uma coisa que já que vocês querem, gostaria de falar. As pessoas esquecem onde é que nascem os oceanos? Na boca de lobo.
Na Boca de Lobo, as pessoas tinham que ter uma consciência ambiental e não tem. Os oceanos nascem na Boca de Lobo. Vamos fazer o nosso itinerário aqui em Alegrete? Boca de Lobo, vai para onde? Ibirapuitã. Ibirapuitã para onde? Ibiqui. Ibiqui para o Rio Uruguai. Aí vai a costa aqui, vai para o Rio da Plata e vai desembocar lá perto de, acho que como é que é, na Argentina, lá no Oceano Atlântico. Então os oceanos nascem na Boca de Lobo, é isso? O início dos oceanos na Boca de Boca de Lobo. Lobo. Então, nós temos que ter compromisso com esse detrito sólido. Sim, sim. Nós temos que ter um programa de manutenção, de sarjeta, de Boca de Lobo, das galerias, ou seja, a microdrenagem. Toda a nossa microdrenagem aqui no município de Alegrete, principalmente no centro, ela está comprometida. O que é microdrenagem? É a sarjeta, a Boca de Lobo, as caixas coletoras, os postos de visitas e as galerias. Isso aí está tudo obstruído. Vem a CE, abre aqueles buracos para trocar o poste, fica 4, 5 meses tapado de terra, vem a chuva, aquilo tudo para a Boca de Lobo, para as galerias. E parece uma cidade sem lei. Imagine, verdade? Não estou falando sério. Cidade sem lei. Outra coisa, não sei se vocês pensam. A Zona Leste foi a cidade, a zona do Alegrete que mais sofre com problema de drenagem. Aquela construção daqueles 2 prédios da RIT, mais a Unipampa, toda aquela água ali vai sair lá no valo. Boa entrevista. Tá? Vai sair lá no valo, aquele valo que tem lá como é que é? No Centenário, né? Que vale fora. Tá. O que aconteceu? Há uns 4, 5 anos atrás, com o término do prédio, todas aquelas águas fluvial que ele capta, né? Água da chuva, sai pelos coletores e vai para o coletor fluvial depois. E largaram. Só que as galerias não estavam dimensionadas aqui nos anos 70. As horas arrebentou tudo, invadiu o carro, foi miséria. Você não sabe. Meu Deus do céu. Bom, a gente está no adiantado da hora já, chegando no final do programa. A gente teria aqui assunto para mais umas 2 horas, né? Mas para não cansar muito o pessoal que está nos assistindo lá. E o Caboclo, né? Exato, então, a gente vai encaminhando para o final. O Caboclo vai ser o último a se despedir. Tá. Eu quero avisar que sábado estaremos aqui com o Panorama Esportivo, 10 horas. Feliz Páscoa a todos, e vale lembrar que também o sebo da Praça Nova no sábado tem uma excelente promoção de Páscoa, 30%, é isso, Pedro? Exato, 30%. Feliz Páscoa, um privilégio estar com o Caboclo, com certeza ele voltará, tem muita coisa para comprar. Então tá, pessoal, quero agradecer o pessoal que nos acompanhou aí, o pessoal que está sempre online, sempre prestigiando o nosso programa, tá? Sempre lembrando que todos os nossos vídeos ficam gravados lá no YouTube, é só ir lá e assistir todo o pessoal todas as pessoas que já passaram por aqui, né, que já tiveram o privilégio, ou nos deram o privilégio de escutá-los aqui. E é isso. Obrigado a todos, uma boa Páscoa a todos, tá? E até a semana que vem. Até sábado de manhã, com o programa Panorama Esportivo com Jorge Molina e Léo Fortes, tá? É isso, Caboclo. Dá um tchau para o nosso pessoal aí. Então. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês o convite e desejar um bom fim de noite a todas as pessoas que acompanharam aí essa entrevista. Tá? E fiquei muito contente em poder aí esclarecer alguns pontos, e se tiver outra oportunidade estarei à disposição de vocês. Meu muito obrigado e uma boa noite. Obrigadão. E uma feliz Páscoa a todos. Grande mestre, Caboclo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado aí pela audiência.